Graça e paz, irmãos, amém? Vamos iniciar o nosso estudo. Pode ficar mesmo aí assentado no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está em casa também, acompanhando pelo YouTube, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Graças te damos por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por podermos estar aqui mais uma vez em Tua presença. Mais uma vez podendo debruçar, ó Deus, agora para aprender da Tua palavra, aprender desse texto aqui de 1 Coríntios, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, que o Senhor venha suprir as necessidades físicas, espirituais, materiais de cada um de nós, Pai, e que na medida em que a palavra for anunciada e pregada, que o Senhor possa tocar nos nossos corações. A Tua palavra diz que a letra mata, o que traz vida é o Espírito Santo, e nós te pedimos, Espírito Santo, traz vida em cada palavra, em cada letra aqui, Senhor, que o Espírito de Deus possa trazer vida abundante a cada um de nós. Nós oramos entregando esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos lá para a página 87 da nossa revista. E eu vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 em diante. Então hoje é a penúltima aula, semana que vem a gente termina. Eu já vi que tem a segunda revistinha de Coríntios, eu vou terminar. Vou fazer essa primeira e depois eu vou fazer a segunda revista também de Coríntios, que vai pegar o final do 1 Coríntios, de 1 Coríntios, e depois 2 Coríntios inteirinho também, tá? Se vocês quiserem, para quem está aqui e quem está em casa, quiser adquirir a revistinha, custa em torno de 10 a 12 reais. Aí vocês me mandam uma mensagem para que eu possa pedir para vocês, tá? Então daqui 2 semanas a gente começa a outra lição. Então vamos ler, a partir do versículo 23 em diante. Vamos ler do 23 até o 30, e depois a gente lê 31 e o 11:1, quando a gente for para o segundo ponto. Vamos lá, 23 até o 30. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceite o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a coma, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Preste bem atenção nisso, por respeito à consciência daquela pessoa que avisou, tá? Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, porque minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Somente até aqui, eu acho que li até um a mais aqui, né? Eu não sei se vocês lembram, algumas semanas atrás, a gente falou da questão do contexto cultural da cidade de Corinto, e dessa questão da carne aqui. Eu cheguei a explicar, mas eu vou dar uma reforçada para que a gente possa entender. O que acontecia com os costumes gregos, né, e romanos? Eles achavam que a carne, ela podia receber um espírito maligno. E a pessoa que comesse da carne, né, com esse, entre aspas, espírito maligno, ela era influenciada por aquela comida que ele acabou de comer, tá? E o que eles faziam então? Eles faziam algumas festas, eles depositavam essas carnes como sacrifício
para tirar a impureza dela ou o demônio, e aí eles comiam e algumas dessas carnes eram vendidas. Vocês lembram disso que eu falei? Tá. E o que Paulo vai falar aqui agora? Ele vai falar sobre essa liberdade que temos de comer, porque não é pecado, mas a gente abrir mão novamente desse direito que nós temos por causa das pessoas que são mais fracas na fé. Tá? Então, basicamente é isso que nós vamos tratar aqui, e ele vai falar um pouco, para a gente tomar cuidado, que é o ponto 3, com o legalismo, e nós vamos entender o porquê disso. Tá? Então, no item 3, no ponto 1, ele diz assim, ó, os princípios para o uso da liberdade cristã. Em Coríntios 6,12, o apóstolo apresentou o mesmo princípio, ressaltando a conveniência das nossas ações diante do que é lícito. Nesse texto, o princípio é relembrado com um acréscimo e logo a seguir estão outros princípios. Então, o que ele fala em 6,12? Ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém fazer, né? Ele reforça isso, o apóstolo Paulo, no versículo de número 23, que nós lemos, que ele diz assim, ó, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Então, nesse primeiro versículo aí, na letra A fala, a edificação acima do que é lícito. O que isso quer dizer, né? Aquilo que eu estou fazendo está edificando outra pessoa ou está destruindo o que ela pensa a respeito do Evangelho de Cristo? Então é isso que ele trata aqui nesse primeiro ponto. Algumas coisas que o cristão não deve praticar porque não são sensatas e não edificam os irmãos ou não os fazem crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que Paulo reforça? Que eu abro mão de fazer qualquer coisa para que o meu irmão seja beneficiado com essa atitude minha. Ainda que eu sei que não é pecado, eu não faço, para que o exemplo seja dado. E eu gosto da expressão que ele fala aqui, né, no versículo, que ele diz assim, ó, que não são sensatas e não edificam os irmãos, ou não fazem crescer, no quê? Na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se tal atitude minha não vai trazer graça, não vai trazer edificação, eu não faço. Simples assim. Não é pecado, não é errado, mas não vai edificar a vida do meu irmão. Então, eu abro mão disso. 2 Pedro 3,18 fala que é mais importante evitar essas questões do que afirmar os próprios direitos. Nós vivemos hoje numa cultura influenciada por isso, né? Eu não abro mão dos meus direitos. E com Cristo a gente tem que abrir mão dos nossos direitos, né? Aliás, seguir a Cristo, ele mesmo disse, né? Aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, seguir a Jesus é você abrir mão dos seus próprios direitos em benefício dos outros. Por isso que a palavra fala, né, que se alguém te der um tapa na face do lado direito, ofereça o lado esquerdo. É fácil de fazer isso? Não é fácil. Se o teu inimigo tiver fome, o que a palavra de Deus fala? Dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá um copinho de água para ele. Então, o que Paulo está tratando é essa questão. Às vezes é lícito, mas não convém você fazer. Porque você abre mão do seu direito e você tem o outro maior do que você, tá? É isso que Jesus está ensinando para nós. Então, colaborar com a edificação do irmão implica, portanto, evitar certas atitudes, mesmo que tenham o apoio da lei ou não representem erro. Isso aqui é muito importante. Como disse aqui, às vezes você tem até o apoio da lei, que aquilo que você está fazendo não é ilegal, é correto. Só que para não escandalizar o outro e não edificar o outro, você abre mão daquilo que é correto, né? Ele diz da lei e também que não represente um erro. Às vezes não é errado, mas você não faz por causa da consciência do outro e não está edificando a vida do outro, tá? Então essa é a primeira parte. A letra B, Paulo no versículo 24 de 1 Coríntios 10, se vocês puderem acompanhar, ele diz assim, ó:
não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. A tradução está um pouquinho diferente aí, né? Mas quer dizer a mesma coisa, tá? Então o que Paulo está incentivando? Que esse princípio é contrário à natureza humana. Qual que é? De se preocupar com o outro e não se preocupar conosco. Nós seres humanos, como eu disse, a gente se preocupa conosco, com os nossos interesses, com as nossas vontades. Para Cristo é o contrário, né? E aí ele usa a expressão aqui: não é fácil orientar a vida por esse princípio. Do quê? De que o outro está acima de você mesmo, né? Porque, como eu disse, as pessoas sempre buscam ou estão atrás em satisfazer os desejos do seu coração e não do outro. Não é fácil considerar os outros superiores a si mesmo. Se vocês puderem abrir em Filipenses, capítulo de número 2, por favor. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes. E olha o que ele usa aqui, ó. E considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, né? Paulo aqui, tanto em Corinto quanto em Filipenses, ele dá essa conotação, né, esse entendimento de que o interesse do outro é mais importante que o meu interesse, né? E é difícil de anunciar isso, né? É difícil de anunciar, mas é o que Jesus pretende de cada um de nós. Então, considere o outro melhor do que você, e aí você vai abrir mão de algumas coisas. Contudo, como cristão, devemos empenhar-nos em promover os interesses dos outros e não buscar egoisticamente os nossos próprios interesses. Lembrando que Paulo está tratando aqui a questão do quê? De comer a carne sacrificada a ídolos, ou de comprar aquela carne no mercado. Então Paulo fala, se for escandalizar, não compre. E depois ele fala também que não comam, ou não pergunte de onde veio, né? Para a nossa cultura é meio estranho isso, né? Porque a gente não tem, assim, pelo menos eu nunca tive problema com isso. Pode ser que algumas religiões ou algum amigo seu tenha esse problema, mas eu nunca tive, né? Eu vou comer essa carne, eu vou escandalizar alguém. Porque na nossa cultura brasileira a carne, para alguns, né? Tem uns que não pode comer nem carne de porco, né? Algumas religiões. Enfim, gente, a gente tem que evitar. Então, se o outro, eu não vou atrapalhar o outro, então deixa o outro ter o direito e eu abro mão do meu direito, tá? Mas sempre pensando no quê? Na palavra, no reino de Deus, no evangelho do Senhor Jesus, tá? Terceiro, a liberdade acima também do legalismo. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 10, por favor. Se você tiver com a Bíblia de papel ou até mesmo de celular, 1 Coríntios capítulo 10. O versículo 25 a 27, ele fala assim, a gente já leu, mas eu quero reforçar. 25 a 27. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência. Então, a primeira coisa que Paulo fala, que a gente pode comer qualquer tipo de carne que é vendida no mercado. Mas lembre que ele está falando para a igreja de Corinto em primeiro lugar. Lembrando que aquela carne que eles compravam lá no mercado era oferecida a ídolos, a demônios, tá? Então Paulo está falando isso. No 26, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Ele quebra um paradigma aqui de que se eu comer um alimento eu vou ficar endemoniado, eu vou ficar mal. Não. Se eu recebo e dou graças ao Senhor, o alimento é purificado, porque Deus que criou a terra e tudo que nela há. Gente, você quer uma coisa mais extraordinária que a galinha? É verdade. É um animal tão simples, não é? Só que ele é capaz de alimentar uma comunidade inteira. Várias viagens missionárias, tanto no norte,
lá em Manaus, no Amazonas, e até agora no norte de Minas, muitas comunidades elas são sustentadas por vaca, que dá o leite, por porcos, que dá a carne, a gordura e assim por diante, e por esse ser chamado galinha. Então tudo que Deus criou é bom, tá? Então o que Paulo está falando isso, a terra foi Deus que criou e tudo que nela há, o ovo da galinha, a carne da galinha, o leite da vaca, tudo é bom que Deus criou. O diabo não tem poder sobre isso, o diabo está abaixo de Deus, acima está o nosso Senhor, tá? Vamos lá, para quem é carnívoro ama essa palavra, né? Vamos comer carne. Depois ele fala no 27, se um descrente os convidar para uma refeição, aceite o convite se desejarem, como que lhes oferecem, sem questionar nada por motivo de consciência. Então se alguém que não serve a Deus te convidar para comer um churrasco, vai e come, não pergunta de onde é a carne de nada, né, Dimas? Só come. Se for no Dimas, cuidado que ele pode te dar uma carne de jiboia, de elefante, assim por diante, mas não pergunte, tá? O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo já deu orientação sobre a questão da presença do cristão em festas idólatras. Ele condenava, o cristão não é para frequentar a festa idólatra, tudo bem. O conselho do apóstolo aqui é para que o cristão, melhor dizendo, deixar de lado os escrúpulos quando tiver de comprar carne ou qualquer comida no mercado, ou quando estiver à mesa com os incrédulos. O que ele está falando? É se saber se portar nesses lugares, tanto para comprar, quando você é convidado por alguém para comer na casa de alguém, saiba se portar, tá? Você tem essa liberdade. Você não precisa falar assim, não, eu sou crente, eu não vou comer na sua carne porque você é ímpio. Não, vai lá na casa da pessoa, coma a refeição com ela, a carne que ela oferecer a você, ou a comida. Não vale a pena em tais situações fazer perguntas a respeito da origem do alimento. Você vai lá na pastelaria do coreano no centro, fala, de onde é a sua carne? Ele vai falar assim, não queira saber. Ou pode latir ou pode miar essa carne. Então, coma, não faça nada, tá? Deixa para lá. Então é melhor nada perguntar a fim de não ter problema com a própria consciência. E comer do que é comprado no mercado oferecido pelo incrédulo, com a lembrança. Como que a gente tem que lembrar? De que tudo vem do Senhor, porque tudo lhe pertence, tá? Uma comida vai abençoar a minha vida, né? Não preciso ficar parando toda hora perguntando de onde vem, para onde vai, não. Eu como, dou graça ao Senhor, né? Eu não fico mostrando que eu sou santo, eu não vou comer na casa daquela pessoa, não. Vai lá e come, né? Quando a gente vai fazer trabalho missionário no norte de Minas, é bem interessante, né? Porque os mineiros eles gostam de pôr um café, colocar alguma coisa para comer, e as pessoas que cozinham lá, elas cozinham de maneira extraordinária, né? A comida do mineiro é diferente. Vai lá e come, não pergunte nada, né? Abençoa, porque Deus criou todas as coisas, tá? Na letra D, a consideração acima da condenação. Vamos ver do 28 ao 30, ele diz assim, mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a coma por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Que fique claro isso. Por que eu não vou comer? Por causa da consciência daquela pessoa que me avisou. Ah, pastor, mas e se eu comer? Eu vou ficar endemoniado, eu vou ficar mal? Não. Você não vai comer por causa da consciência do outro que te avisou. Falou, essa carne aí foi feito um trabalho em cima dela. Se eu deixo de comer, a pessoa diz por quê? Porque o Deus que eu sirvo é diferente desse aí. Então você tem uma oportunidade para dar um testemunho. Pode também dar o testemunho de Cristo, né? Sobre a vida da pessoa. Mas aí a gente tem que pensar também no outro. Eu não vou comer porque o outro pode escandalizar com essa atitude minha de eu comer essa carne sacrificada a um ídolo, né? É que nem, né, pega lá um trabalho, às vezes, que foi feito numa encruzilhada, está lá um irmão, fala, nossa, isso aí não pode mexer, que não sei o quê, e tem gente que vai lá e mexe no frango, faz as coisas. Não precisa. Você vai escandalizar, às vezes, o outro. Nunca fiz isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? E quando fui chamado para às vezes atender, já fui atender em casos assim, onde tinha trabalho na frente da casa da pessoa,
E eu fui lá, com todo respeito, você pega aquilo, coloca dentro do saco de lixo e joga. E nenhum mal interfere na nossa vida. Ainda que o diabo tente, nenhum mal vem sobre nós. Porque do Senhor é a terra e tudo que Ele fez pertence a Deus e não ao diabo, tá? Mas não zombe, né? Não zombe disso, tá? Então vamos lá. O que Paulo fala aqui, ó? Eu li tudo? Acho que li, né? Não, talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Muita gente fala assim, o que importa é o que eu penso. Não, é o que você pensa que o outro também pensa. Porque se ele falou que aquela carne é sacrificada a um ídolo, e você comer, você pode prejudicar a vida dele, então você tem que pensar também no outro. Lembra que Paulo falou anteriormente? Considera o outro mais importante que você. Os interesses deles à frente dos seus interesses, tá? Então às vezes você não faz para não escandalizar. Então vamos lá. E o 30, por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? De fato, Paulo está falando assim, eu não vou ser condenado por isso, de comer algo. Não, eu vou ser condenado por às vezes dar mau testemunho àquela outra pessoa que é mais fraca na fé. É essa questão que está em jogo aqui nesse texto. Vamos ver o que o autor da revista aqui fala. Se entretanto, antecipadamente, alguém avisasse que o alimento desejado é coisa sacrificada a ídolo, seria melhor evitar comê-lo por causa da consciência daquele que fez a advertência. Até aqui tudo bem. Então a pessoa fez a advertência, você evita comer por causa da consciência dele. Paulo esclareceu que não se referia à consciência do que come. Então ele deixou bem claro, não é quem está comendo, é a consciência de quem avisou, tá? De que a carne era sacrificada. Esse irmão bem sabia que o fato de a comida ser oferecida a um ídolo não alterava o caráter do alimento. Então, esse irmão que é mais forte na fé, ele sabe que comendo qualquer alimento que foi sacrificado a um ídolo não vai alterar o alimento, porque essa pessoa pertence a Deus. O alimento não vai contaminar ela, a não ser que esteja com bactéria, com alguma coisa assim, aí pode contaminar. Agora, eu não vou comer isso, não vou ficar endemoniado. Não. Não vai, não tem jeito, tá? Então vamos lá. Mas se a pessoa que lhe desse o aviso tivesse a consciência fraca, por amor a ela, seria melhor não comprar, né, naqueles mercados, ou não comer tal comida. Afinal, por que deixar que o outro condene a minha consciência? Então é bem simples, gente. Se vai afetar o outro, não faz, tá? Transporte isso, tira a comida um pouco agora daqui do texto. Vamos colocar no nosso contexto. Se uma atitude minha vai atrapalhar a vida do outro perante o Senhor, não é melhor eu abrir mão do meu direito e deixar que o outro fique bem? Tá? Então a gente precisa pensar nessa questão. Devemos lembrar sempre que a ação que para o forte é simples exercício de liberdade, não deve ser transformado em meio de ofensa a outrem. Ou seja, aquilo que para mim não tem importância alguma, para o outro às vezes tem, e pode prejudicar ele na fé. Eu não vou abrir mão da minha liberdade. Abre sim, vale a pena, mas por causa de Cristo, tá? E se o crente forte toma a refeição com ações de graças, porque reconhece que é dádiva divina, que razão há para permitir que uma ação praticada nesse espírito se transforme em maledicência da parte de outros que não têm a mesma compreensão? Então qual que é o melhor a fazer? É melhor abster-se de comer tal alimento por consideração ao outro. Então o problema aqui não sou eu, o problema aqui é o outro, tá? Deu para entender isso? Todos aqui na igreja? Os que estão em casa também, se tiver alguma pergunta pode fazer para nós. Então é melhor eu me abster-se de comer tal alimento por consideração ao outro. Então, se vai dar mau testemunho para o outro, eu não como, eu não falo alguma palavra, eu não tomo algumas atitudes, então eu tenho que tomar cuidado com o outro, tá? O outro importa para Jesus. Vamos ler agora lá em 1 Coríntios também, capítulo 10. Vamos pegar o versículo 31 em diante. Diz assim, portanto, quer vocês comam,
quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofenda nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Olha o que Paulo fala, né? Que ele não faz o que é melhor para ele, ele faz o que é melhor para o outro, para que muitas pessoas sejam salvas. E o versículo 1 do capítulo 11 diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, a conclusão dessa aula aqui, ela vai ser dividida aqui em 5 pontos. Não, em 4 pontos. Qual que é o propósito então da liberdade cristã? Ao encerrar o debate sobre comida sacrificada a ídolos, que Paulo iniciou lá em 1 Coríntios 8, o apóstolo Paulo apresenta 4 regras para a convivência dos cristãos no uso da liberdade a serem apreciadas e, sobretudo, obedecidas. Então Paulo vai pontuar 4 regras aqui. Quais são essas regras? A questão da minha liberdade cristã, mas também com olhar no outro, com olhar no próximo. A primeira, tudo que eu faço eu devo fazer para a glória de Deus. Então no 31, Paulo fala: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Gente, só esse versículo aqui dá pano para manga. Porque Paulo aqui, ele fala de comida, Paulo fala de bebida, e depois ele pega, a gente chama de balaio, mas ele pega uma sacola e põe tudo dentro. Ele fala: qualquer coisa que você fizer. Se a comida, se a bebida, ou qualquer outra coisa que eu fizer não for para a glória de Deus, é melhor que eu não faça. Agora, gente, cá para nós aqui, vamos falar, para nós mesmos essa palavra. Será que a gente tem que se portar dessa maneira? Antes de fazer qualquer coisa, a gente fala: Senhor, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, é para a Tua glória ou não? Dificilmente a gente faz essa pergunta. Qualquer coisa. Tanto em uma festa, comer alguma comida, sei lá, o tipo de palavra que sai da nossa boca, as nossas atitudes. Será que a gente está preocupado se aquilo que a gente está fazendo ou falando está redundando em glória para Deus? Jesus fala assim: uma comida eu tenho para comer, e essa sabe qual que era? Era de fazer a vontade do Pai aqui na terra. Jesus estava preocupado. Em tudo que ele faria ou fosse fazer, ele pensava: é para a glória de Deus isso aqui? Será que essa atitude minha de comer, beber ou qualquer outra coisa está trazendo glórias ao nome do Senhor? Se não tiver, eu não faço, Então fica essa reflexão para nós. Será que tudo que a gente tem feito na questão de comida, de bebida ou qualquer outra coisa, a gente está fazendo para a glória de Deus? Ou seja, as pessoas estão glorificando a Deus com aquela atitude minha, com o tipo de comida que eu como, com o tipo de bebida que eu bebo, ou qualquer coisa que eu faça, está redundando em glória para o nome do Senhor? Então que a gente possa pensar nessa questão. Letra B, segundo aqui, procurar ser agradável a todos. Paulo agora ele fala assim, não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Olha o que Paulo fala aqui, e vai englobar 2 coisas, A primeira delas é que Paulo procurava ser agradável a todos. Ele não era uma causa de pedra de tropeço a ninguém e não procurava defender os próprios direitos. É isso que ele deixa bem claro, no versículo de número 32, não ofenda nem judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus.
os fariseus, os escribas, eles viviam dentro de um legalismo tão grande que eles ofendiam, né? Ofendiam as pessoas. Ah, você não é judeu, você é gentil. Pedro mesmo tinha uma dificuldade grande para pregar para os gentios. Sabiam disso? O próprio Pedro. Como que Deus quebrou isso na vida de Pedro? Vocês se lembram? Como que ele fez para quebrar isso na vida de Pedro? Quem se lembra? Do grande lençol. Pedro, certa vez, ele teve uma visão, ou um sonho, acho que era visão, e ele via um grande lençol, assim, estendido, né, do céu à terra, e diz que todos os animais, todos, eles iam em direção a esse lençol e eles ficavam ali presos no lençol. E nessa visão Deus falou para ele: Pedro, você vai comer todos os tipos de animais que estiver preso nesse lençol. E Pedro falou o quê? Não, como eu vou comer coisas que o Senhor condena, ou condenou que eu não comesse, ou disse para não comer? E Deus falou o que para Pedro? Você pode comer porque eu estou autorizando você comer. A lei falava, né, para não comer. O que Deus estava falando para Pedro naquele dia? Sobre alimento? Não. Ele estava falando da questão do judeu pregar para o gentil. Sabe quem que era o gentil? Aquele povo que não era da linhagem dos judeus. Eles tinham que quebrar aquilo lá. Tanto é que o apóstolo Paulo e João Marcos se separam por causa disso. Timóteo, ele foi circuncidado por Paulo para que a mensagem fosse pregada aos judeus. Porque Paulo, a intenção dele não era o meio, era o final, que era alcançar o perdido. Então, que eu e você entenda bem essa palavra aqui, procurar ser agradável a todos, né? Não tira fora do contexto isso, pelo amor de Deus, tá? O contexto aqui é o quê? É você não ofender as pessoas, nem judeus, nem gentios, nem a igreja de Deus, por causa de um alimento, de uma coisa, qualquer coisa que faça referência a alimento, carne sacrificada a ídolo, ou a maneira deles se portar, né? Os judeus, eles têm pela lei os seus costumes, e eles vão ser julgados por Deus, não por nós. O que eu e você precisamos entender é que não deve haver ofensa, não deve haver, nem para judeu, nem para gentil e nem para a igreja de Deus. Então seja agradável a todas as pessoas, não fique tentando, né, defender os seus próprios direitos. No C, na letra C, ele fala assim: buscar o interesse de muitos, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então preste atenção nessa palavra. Paulo, aqui ele não busca o interesse dele, mas de muitos, mas na intenção de fazer o quê? De salvar as pessoas. Tá? Então eu abro mão dos meus direitos para que a salvação alcance o maior número de pessoas. Tá? Então, eu não vou pecar para agradar o outro. Deu para entender isso? Quando que eu abro mão? Quando a salvação pode alcançar o coração do outro. Então eu abro mão de um direito meu para que o outro seja salvo e seja alcançado. Deu para entender isso? Porque hoje, né, nós às vezes usamos a Bíblia para garantir um erro que a gente está cometendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu agrado o outro, eu busco o interesse do outro, desde que isso não vai afetar a minha comunhão com Deus, né? Tem muita gente que entende isso, né? Não vou usar droga para ganhar o drogado. Não, você não precisa usar droga para ganhar o drogado. Não, eu vou me afundar no álcool para ganhar os alcoólatras. Não, você não precisa disso. Não, eu vou me afundar na prostituição para ganhar as prostitutas. Não, a gente não precisa disso. Eu não preciso abrir mão do meu relacionamento com Deus para ganhar o outro. Agora eu posso abrir mão de algumas coisas para levar a salvação para o outro. Uma delas é isso, né? Tem muita gente que fala assim: ah, pastor, o fulano de tal depois converteu, nunca mais foi na festa da minha família, né? Porque está falando do próprio familiar. Eu falo: mas por que não foi? Não, porque ele não se mistura com o ímpio. Eu falo: a luz, ela faz a diferença onde? No meio das trevas. Faz igual eu vou nas festas onde tem bebida alcoólica. Quando o álcool começa a fazer efeito, eu vazo.
porque às vezes você pode ouvir coisas que você não queira ouvir. Então, vaza, mas vai, esteja ali participando, né? E é tão engraçado algumas coisas, né? Porque algumas pessoas sabem que eu sou pastor, outras não, mas independente disso, sempre rola um momento para a gente orar. Às vezes sabe que você é cristão, você não pode fazer uma oração? Posso, e é nessa hora que a gente faz às vezes a diferença, tá? Então é isso que Paulo estava tentando ser, né? Ele sacrificava para o bem-estar dele, ou satisfação pessoal, para ganhar o outro para Jesus, tá? E por fim, a gente terminou mais cedo hoje aqui, vamos lá, depois a gente pode abrir para pergunta, que é o mais difícil agora, né? Que é o 11:1, ser exemplo. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, tornando-se naturalmente modelo de comportamento para os outros, mediante uma vida dedicada a Cristo. Paulo aqui, ele agora traz para a sua vida, ele não joga só para Jesus. Primeiro ele fala, sejam meus imitadores. Que responsabilidade, gente, né? De falar para os outros, olha, pode imitar a minha conduta, porque eu sou um imitador também de Cristo. Paulo aqui ele traz para si a responsabilidade, né? E Deus conhece a nossa pequenez, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece, mas o nosso modelo de vida, a nossa maneira de viver, deve ser de alguém que imita as atitudes de Cristo, tá? Então que possamos pôr hoje, né, um ponto de interrogação em cada um de nós, de dentro de cada um de nós. Será que eu tenho sido um imitador de Cristo? Em todas as áreas. Será que aquilo que eu faço era o que Cristo faria em algumas ocasiões? Será? Né? Falo para mim mesmo, será? Desde o nosso levantar até o nosso deitar, será que aquilo que eu tenho feito está imitando a Jesus ou não? Porque, gente, vamos falar a verdade aqui bem baixinho, que a gente está em pouca gente e tem outros lá em casa. Mas está uma moda agora, né, de pessoas que dizem que são imitadores de Cristo, mas na hora que você vê o resultado final, você fala assim, eu acho que não é não. Parece tudo, menos um imitador de Cristo. Então que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, para que as pessoas olhem e falem, ele tem erros, ele tem falhas, mas ele está tentando imitar a Jesus. Trazer essa responsabilidade. Pois não, Dimas? Sim, sim, as duas coisas, né? Uma coisa não substitui a outra, porque Tiago fala que a fé sem obras é morta, mas também a sua fé, a fé está sendo ativa, não só no perdão, como em tantas outras coisas. Será que a nossa fé está ativa? Será que as pessoas podem olhar para nós e falar, não, com todas as falhas que aquela pessoa tem, eu sei que ele é um seguidor de Jesus. Com todas as falhas que ela tem. Porque falar que é seguidor de Jesus não é falar que você é perfeito também. Primeiro, gente, porque é utopia a gente falar que nós seremos perfeitos aqui na terra. Não existe isso. Sim. Saber quem nós somos, né? Opa! E não abrir mão, Sil, do nosso relacionamento com Deus. Reconhecer mesmo quem nós somos. Paulo, ele nunca ficou tentando mostrar uma coisa que ele não era. Tantos outros, né? Pedro, João. Pedro é um baita sinal disso aí, né? Pedro falava o que vinha na boca. Pedro era impetuoso. Ele era mesmo. Com o Senhor eu vou até a morte. Ele falou, você não vai, Pedro. Não vou, Jesus. Ele falou, não vai, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não vou, ainda que tiver que morrer com o Senhor. Ele negou. E quando estava na praia, Jesus depois, com o corpo ressurreto, que ele falou assim, Pedro, tu me amas? Que ele troca aquelas 3 frases ali com Pedro.
Ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe o que ele estava querendo dizer? O Senhor sabe que eu te amo, mas o meu amor pelo Senhor não fez com que eu fosse para a cruz com o Senhor. Ele sabe até onde vai o nosso amor. Só que Pedro, depois desse encontro com Jesus na praia, né, e depois do derramamento do Espírito Santo, a Bíblia fala que as pessoas, quando sabiam que ele ia passar em algum lugar, eles colocavam as macas, na esperança da sombra de Pedro passar sobre essas pessoas e curar essas pessoas, né? Então que eu e você, né, que seja o nosso alvo, primeiro ser imitador de Cristo, né? Porque se eu imitar Cristo, eu posso falar: agora vocês podem ser meus imitadores também, né? Não é aquela história, né? Façam o que eu falo, mas não o que eu faço. Então que nós, eu e você, tenhamos essa mudança interior. Eu estou tentando imitar Jesus, pode me seguir, né? Até nas falhas, de reconhecer os erros, né? De reconhecer as nossas fraquezas, as nossas mazelas, as nossas limitações e assim por diante, né? Antigamente, quando alguém se arrependia, hoje a gente não faz mais isso, mas na época de Cristo, até muito antes, as pessoas elas colocavam roupa de saco, né? De saco mesmo, sacaria, e colocavam cinza sobre a cabeça e jejuavam, né? E tem até um profeta que fala, né? Coloque a tua boca no pó, quem sabe haja esperança para você, né? Nessa intenção de nos humilharmos diante de Deus, né? E de reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Então, esse ponto aqui para mim é o mais importante da lição. Eu vou ser imitador de Cristo, então pode imitar também as minhas atitudes, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando, do jeito que eu me visto e assim por diante, né? Que responsabilidade que eu e você temos. Que responsabilidade que está, né, diante de nós a cada dia, de sermos alguém semelhante a Jesus aqui na terra. Eu já falei várias vezes e vale a pena falar de novo, né? Que cristãos são pequenos cristos aqui na terra. Então, se eu e você somos cristãos, que tenhamos também a atitude de alguém que seja um mini Cristo aqui na terra, tá? Então que Deus possa te abençoar com essa palavra, te fortalecer com essa palavra. E para refletir, o autor deixa uma frase aqui que diz assim: isto é liberdade cristã. O que é? Livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Então sabe o que é liberdade cristã? É livrar-se de nós mesmos para glorificar a Deus a quem nós servimos, tornando-se o quê? Semelhantes a Jesus. Todos os apóstolos, gente, todos, eles viveram dessa forma aqui. Eles abriram mão da sua liberdade, dos seus direitos para glorificar a Deus e para que eles se tornassem semelhantes a Cristo. O Pedrão que eu falei aqui, quando ele foi, diz a história, né? Que quando ele foi morrer, ele falou assim: eu não quero ser crucificado igual a Jesus. E ele foi crucificado de ponta cabeça, diz a história. Então ele colocou tanto isso para a vida dele, que ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. Então na morte, ainda ele glorifica a Jesus, ele glorifica a Deus. Amém? Tem alguém que queira perguntar alguma coisa aqui entre nós? No YouTube tem alguma coisa, Nani? Também não? Então nós vamos encerrar. Nós temos 2 visitantes. Um eu acho que eu já vi aqui na igreja, já vi algumas vezes. Como que vocês chamam mesmo? Mauro Paulo. Nossa, saiu errado aqui. E a senhora? Linalva. Deus abençoe. Verdade. Olha, só faz um tempinho, Linalva. Que bênção, viu? Tê-los aqui com a gente essa noite. O Paulo já veio aqui algumas vezes, né, Paulão? Deu uma sumida, agora voltou. É isso aí. Vamos ficar em pé para a gente orar? Isso aí, Linalva. Vamos orar então, gente? Vamos ficar em pé. Não tem mesmo, né, Nani? Oi? Ah, tá. Acho que não tem. Eu estou vendo aqui agora.
consegui abrir aqui. Deixa eu ver se é melhor, que a gente fica, depois dos 40 a gente fica meio cegueta. Diz os médicos, né? Eu acho que é isso mesmo. Ninguém tem pedido de oração. Amém. Então vamos orar. O Igor, gente, ele teve um livramento de Deus. Se eu não me engano, ontem ele estava na empresa e explodiu um ventilador, não desses aqui, aqueles ventilador industrial. E estilhaços voaram, né, no corpo dele. E ontem ele fez o raio-x, tinha quebrado o dedão dele, né? E ele estava bem aflito, porque ficar afastado pelo INSS não é fácil, né? Havia uma preocupação, uma aflição da parte dele, da Carol. E hoje de manhã na oração a gente falou em tudo dai graças. E ele ia ter um retorno hoje às 5 horas da tarde. E lá para o finalzinho da tarde ele mandou uma mensagem no grupo do acampamento dizendo que o segundo raio-x agora não tinha fratura nenhuma. Não sei o que aconteceu, né? A gente só sabe que Deus juntou o osso dele ali. Ele não tem mais fratura, né? Então a gente quer testemunhar isso e dizer que Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Vamos orar nessa noite. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essas pessoas que estão aqui comigo na igreja, os nossos visitantes. Agradecemos ao Senhor por cada vida, por cada família, pelos irmãos que estão também pelo YouTube participando desse estudo, dessa noite. Que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Pai, lembramos dos nossos irmãos que estão enfermos também, que o Senhor possa estender as tuas mãos de misericórdia em favor de cada um deles, Pai, e que toda enfermidade seja curada para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor também tem poder para salvar, e nós oramos pelos nossos familiares que estão afastados de Cristo, ou que ainda não te conhecem, Pai. Tem misericórdia, e que a salvação, Pai amado, alcance esse coração perdido, em nome de Jesus. E ó Deus, que sejamos teus imitadores, Senhor Jesus, para que as pessoas possam olhar para nós, nos imitar também, porque nós temos alguém maior do que nós, ó Deus, a quem nós temos imitado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, Pai. Dá graça, Pai, a cada um de nós, dá graça às pessoas, Pai, para que possamos viver o verdadeiro cristianismo, e que toda obra do mal seja cancelada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Oramos também pelo livramento na vida do Igor, e tantos outros, Pai, que às vezes nós nem enxergamos, mas o Senhor está com as tuas mãos ali, abençoando, fortalecendo, nos livrando de todo o mal, Pai. Dá um final de semana abençoado, de paz e alegria na tua presença, e que o amor do Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Domingo às 7 horas nós temos aqui o nosso culto, e espero todos em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, um abraço.